Olá, pessoal, vamos continuar leitura de Fedro de Platão. Eu parei no seguinte momento. Sócrates vai mostrar para o Fedro que pediu: será que você consegue fazer um discurso tão bom como Lísias, que é um retórico, que falou que era melhor não amar a amar? Então, Sócrates está quase acabando esse discurso que ele faz, que é o mesmo discurso do Lísias, presta atenção, isso é importante, só que muito melhor, onde ele está defendendo essa ideia de que é melhor realmente não amar, mas diferente de um retórico, onde ele mesmo disse, né, que faz discursos vazios, lembrando nas palavras dele que ele disse, se repete várias vezes a mesma coisa, ou seja, não se está aprofundando, está fazendo de conta que está dizendo, mas está dizendo sempre a mesma. O Sócrates vai florear e vai aprofundar e dizer por que isso então não seria bom. Por isso que ele está justificando e está falando o tempo todo desse amor que é um amor egoísta, que vai fazer com que a pessoa seja escravizada, ou que ama vai querer escravizar o outro vai se sentir escravizado e tudo mais. Depois que ele acabar esse discurso que ele está fazendo com a cabeça tampada, porque ele não acredita nisso, porque ele sabe que existe um outro tipo de amor, que é o amor mais ligado ao divino, ele vai descobrir a cabeça e vai proferir um outro discurso meio que para se retratar com os deuses, né? Se retratar com Eros. Então vamos só continuar um pouquinho mais desse discurso antes de entrar nesse segundo discurso do próprio Sócrates. Então eu parei quando ele dizia o seguinte, né? Mas há ainda mais. O apaixonado não admite que o amado possa contrair matrimônio, ou constituir família e ter filhos, ou possuir um lar, e isso durante o tempo que for possível, porque na sua condição de apaixonado, o seu maior desejo é o de conseguir usufruir durante muito tempo da egoística volúpia daquele doce fruto. Continuando então aqui. Há muitos outros males, e a maior parte deles parece que um Deus misturou certo prazer momentâneo. Assim, o lisonjeiro é um verdadeiro monstro, deveras prejudicial, embora a natureza lhe tenha concedido também um certo grau de prazer que não deixa de ter o seu atrativo. Podemos também tomar uma prostituta como coisa nociva, e isto sem falar já de imensas outras criaturas e práticas análogas, que têm a propriedade de constituir, ainda que seja apenas uma vez, deleitosos prazeres. O mesmo não poderemos dizer do apaixonado relativamente aos seus amores, pois o apaixonado, além de ser prejudicial, mantém uma assiduidade que o torna francamente maçador. Conforme reza o antigo provérbio, cada um gosta de conviver com os da sua idade. Com efeito, a mesma idade conduz aos mesmos prazeres, e esta similitude dá origem à amizade, embora tal motivo não impeça que, mesmo nesses casos, o desejo exagerado leve à saciedade. Lembrando, né, que Lísias é muito mais velho que Fedro, então ele está aqui também falando uma outra abordagem, que é a diferença da idade. Continuando então aqui. É igualmente verdade que a coação sempre foi olhada como coisa desagradável por toda a gente, e mais desagradável se torna quando a idade constitui motivo para que o amante sinta o afastamento daquele a quem a ama, pois nas suas relações com um amado mais jovem, o homem mais idoso não aceita facilmente o ser esquecido, nem um só momento, quer de dia, quer de noite. Em casos como este, o amante é permanentemente aguilhoado pelo desejo e apenas tem em mente a fonte perpétua do prazer que ambicionava ver, ouvir, tocar, sentir de todas as maneiras, tal sendo o gozo que o amante sente em relação ao amado. Tá claro, gente, como esse discurso aqui, apesar de ser a mesma defesa que está fazendo o Lísias, né?
porque o Sócrates foi desafiado pelo Fedro a mostrar um discurso melhor, mas está claro que, apesar dele estar defendendo, mesmo não acreditando nisso, que não é bom amar, ele está pondo muito mais detalhes. Ele fala os tipos de amor, ele fala a questão da idade. Então é isso que ele está aqui de uma maneira mostrando, né, como esse discurso do retórico é um discurso raso. Continuando então aqui. Quanto a este, que prazer e que alegrias lhe serão dadas para que a permanência junto do amante não acabe por fatigá-lo. Sim, quando a visão que se lhe oferece é a de um homem já carcomido, muito de longe da primavera da idade, com todas as demais consequências que isso acarreta, que, só de falar nela, sentimos uma enorme repugnância? Sim, quando se encontra permanentemente sujeito às críticas das pessoas e às intrigas peçonhentas. Como aceitará viver ouvindo ofensas que ultrapassam toda a sobriedade e limite da decência, além de contínuas reprovações, as quais, quando provém de um estado de embriaguez, além de serem intoleráveis, são também ultrajantes, pois delas abusa um homem deste quilate? Pois bem, o apaixonado é prejudicial e desagradável, mas quando se cansa de amar, revela-se um homem indigno de confiança. Aquele tempo em que multiplicava os juramentos, graças aos quais conseguia satisfazer os seus intentos, aparece-lhe agora como um grande fardo que deve suportar. Eis então chegado o momento de retribuir essa dívida. Todavia, no seu íntimo, algo se transformou. A razão e o senso substituíram o amor e a loucura. Transformou-se noutro homem, e o amado nem sequer deu conta desta metamorfose. Reclama, por isso, o cumprimento das promessas, evoca a suave recordação do que ambos faziam, como se as suas palavras se dirigissem ainda ao mesmo homem. Mas em face disso, o amante sentirá vergonha de confessar que se modificou, e faltar-lhe-á a coragem para dar cumprimentos às promessas e juras feitas sob a tensão de um estado emocional. Não confessará que finalmente adquiriu razão e senso e que pretende evitar a queda outra vez, para evitar toda a semelhança com um homem de outrora. Por consequência, tornar-se-á esquivo, tudo fará para ser desagradável, depois que o caco caiu sobre a outra face. Por sua vez, o amado encontra-se na situação de perseguidor, não sem sentir-se terrivelmente indignado, o que o leva a vociferar e a praguejar. Com efeito, desde sempre ele desconhecera esta verdade. Jamais deveria ter sido complacente para um homem apaixonado e que, por isso, estava fora de si, embora o devesse ter sido para com um homem isento de paixão, que, por conseguinte, procederia sensatamente. Procedendo daquela maneira, forçosamente acabaria por se render a um homem indigno de confiança, de humor irracível, ciumento, aborrecido, tão prejudicial para a sua fortuna como para a sua compleição corporal, como para, enfim, e sobretudo, a sua educação espiritual, a virtude mais digna, tanto em face dos homens como em face dos deuses, pois nada tem igual valor, seja em que tempo for. Tá claro aqui, né? Ele usa de algumas verdades que não são necessariamente verdades quando uma pessoa está centrada, né? Mas de alguns fatos que acontecem de fatos que acontecem de fato foi ruim, né? Ele usa alguns argumentos, né, que de fato podem acontecer com pessoas, né, para justificar algo que ele não acredita. Então é interessante ver, inclusive, isso, né, como às vezes se a gente não olha a nossa vida com atenção, assim como a gente não lê com atenção, a gente pode justificar o injustificável, como é o que ele está dizendo aqui, que é melhor não amar.
né? Mas ele está justificando isso por uma face e depois ele vai nos mostrar no próximo discurso como o amor ele pode estar ligado ao divino e não essa falta, né, de razão e de senso que ele está mostrando aqui dessa forma tão desagradável. Então, pelo fato de que às vezes levamos a nossa vida sem essa razão e sem esse bom senso, não significa que aquilo que está sendo dito, né, no caso aqui, que é melhor não amar, que é melhor se entregar, né, a alguém que não te ama, não significa que isso seja verdadeiro. Então, é muito importante a gente perceber como essas vozes aqui que ele diz, né, que leva a vociferar e praguejar na nossa vida, acabam nos levando muitas vezes para pensamentos que não são reais e que são equivocados. E é isso que vai nos impossibilitar, muitas vezes, de fazer essa busca, né? Por conhecer a verdade. E ele diz aqui, com efeito, desde sempre ele desconhecerá esta verdade. E aqui eu estou falando de uma verdade maior, né? As verdades que a gente deve buscar na nossa vida. E precisamos estar, então, muito atento para não ficarmos esse homem irracível, aborrecido, ciumento, né? Tendo esse pensamento que ele é prejudicial aqui para a nossa constituição. Aqui ele está falando a compleição corporal, mas desse pensamento que não, quando não existe essa educação espiritual, claro, estou usando de uma outra forma aqui, né? Porque nessa época, só concluir, né? Vamos concluir primeiro, porque se a gente não tiver essa nossa educação espiritual e essa nossa educação na nossa razão, a gente vai se levar para viver uma vida sem virtudes. Aqui, claro, ele está usando isso de uma outra maneira, porque nessa época existiam essas relações, né, entre homens mais velhos e homens mais jovens, que nem todos aceitavam, não é que isso era, ó, tem que ser assim, e que esses homens mais jovens se entregavam a esses homens mais velhos como que se essas pessoas pudessem educá-los, né, espiritualmente e não apenas espiritualmente, né, em virtudes, em valores, em sabedoria. Então, estou usando apenas essas mesmas palavras desse momento do livro para justificar, né, de alguma maneira, chamar a atenção para isso, né? Como é que ele faz para usar as palavras para defender algo que não é defensável e ele não acredita nisso. E isso a gente vai ver no próximo discurso. Esse discurso ele ainda vai caminhar um pouquinho mais. Continuamos amanhã, se Deus quiser, e já já entramos nesse segundo discurso, onde ele vai descobrir a sua cabeça e falar aquilo que ele defende de fato. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.